Os meses. Com Andressa? Com Andressa. A Bíblia não manda eu adivinhar nome de ninguém, nem placa de carro. Isso aí é para macumbeiro, para agoreiro, para feiticeiro. A Bíblia manda eu pregar o evangelho. Crente ligado, agora esses falsos profetas adivinhadores de nomes estão ficando mordidos com o pastor Osiel Gomes. Ele veio foi descer a marretada mesmo, crente ligado. A Bíblia não manda eu adivinhar nome de ninguém, nem placa de carro. Isso aí é para macumbeiro, para agoreiro, para feiticeiro. A Bíblia manda eu pregar o evangelho. Fica aí no vídeo que você vai ver as piores reveladuras que já se ouviu falar e depois o pastor Osiel largando o cajado em cima desses enganadores de altar. Esse cara sou eu. Tá chorando por quê? Meu nome é Roberto Carlos. Seu nome é Roberto Carlos! Abre a boca para adorar o nome do Senhor! Já se prepara aí e solta aquele berro de pregador adivinho de CPF. Crente ligado, antes da mensagem destruidora do pastor Osiel Gomes, vamos dar uma olhada em algumas profetadas de adivinhação. Começando por essa aqui. O dia em que o aluno do Leonardo Sali não atualizou o aplicativo de reveladuras e revelou o livramento de morte para uma mulher que já tinha falecido há 6 meses. Cheio de probleminha para resolver um pastor. Ele tem 30 pastores, tem 1000 obreiros. E a Bíblia diz, julga a profecia, não profeta. E teve um pastor nosso que foi entregar a revelação e entregou errado. Teve um pastor nosso que foi entregar a revelação e entregou errado. E o cara prega muito, tem unção, mas foi querer revelar. Não revela, pô. Não revela. Cada um cresce no chamado que foi chamado, na unção. Porque às vezes a emoção vai você quebrar. Eu já vi muita gente se arrebentar por causa disso. Tá proibido de profetizar. Tá proibido de profetizar. Eu sou um anjo que vou visitar sua família e falar pra ela que eu visito também a Aparecida. Eu visito também a Aparecida. Você chegou aqui, eu não vim pra brincar hoje. Te camar, te caçou. Fala que eu visito a Aparecida. O caixão vai ser quebrado. O laço de morte é desfeito. O caixão vai ser quebrado. O laço de morte é desfeito. Amaí, tá chorando por quê? Oi? Aparecida é o nome da sua mãe? Acho que tá calor, né? Por isso que glória a Deus tá difícil, né? Então o mesmo livramento que vai lá. Então o mesmo livramento que vai lá. Ela morreu tem 7 meses. Olha. Ela morreu tem 7 meses. Olha que monte. Essa foi a revelação mais vergonhosa que eu já vi, crente ligado. Veja a reveladura feita usando uma música do Roberto Carlos. Vou cantar uma música para ele que não é louvor, não. Vou cantar uma música que não é para ele que não é louvor, não. Esse cara sou eu. Um cara que toda hora. Esse cara sou eu. Tá chorando por quê? Meu nome é Roberto Carlos. Seu nome é Roberto Carlos! Abre a boca para adorar o nome do Senhor! Agora, antes de continuar o vídeo aqui, é bom que você baixe o e-book Babilônia Gospel antes que saia do ar. É um material onde você vai entender com profundidade como os falsos profetas estão enganando milhares de pessoas nos púlpitos hoje em dia, misturando Bíblia com misticismo, judaísmo com evangelho e usando o nome de Deus para fazer comércio da fé. Esse e-book foi feito para abrir os seus olhos espirituais e te dar base bíblica para discernir os enganos da grande apostasia que já está acontecendo no meio evangélico. Vamos deixar no segundo link do comentário fixado. É só baixar. E essa aqui então? O Leonardo Sali estava de sungão na praia e decidiu parar em um estabelecimento para dar umas reveladas. De sungão mesmo, crente ligado. Olha isso! Vou eu te renovar. E como prova que eu falo contigo, receba essa unção e esse dom mais ainda desenvolvido. Porque entrega essa unção e essa presença para ti, ó. A próxima vez que a gente se encontrar vai ter testemunho, ó. Enquanto fala em línguas, o teu coração é curado. Não vai infartar. Não vai infartar. Não vai infartar.
para fechar com chave de ouro, a reveladura feita olhando o status do WhatsApp. Crente ligado, dizem que o falso profeta Leonardo Sali até apagou esse vídeo aí. Uns meses. Com a Andressa. Com a Andressa. Eu pedi para Deus falar comigo hoje. Você pediu? Eu falei, Senhor, eu vou lá, não vou pedir nada, eu só quero que o Senhor fale comigo. E aí, o primeiro sinal foi que eu postei uma foto aqui e o Senhor visualizou meu status. E eu postei uma foto aqui e o Senhor visualizou meu status. E o obreiro falou que Deus ia me dar a resposta aí aqui. Falou? Faz um carinho na sua barriga. Faz um carinho na sua barriga. Fala assim, ó, eu falei que nunca, mas eu vou ser mamãe. E eu vou apresentar essa criança. Agora sim, crente ligado. Se liga no pastor Osiel Gomes descendo a marreta santa nesses adivinhadores ungidos. Olha isso! Eu poderia estar aqui pregando só o receba. Eu poderia estar aqui pregando sonhos, mas a Bíblia não manda eu pregar sonhos. A Bíblia não manda eu pregar a revelação, porque a revelação já está aqui. Ela manda eu pregar a Bíblia. A Bíblia não manda eu adivinhar nome de ninguém, nem placa de carro. Isso aí é para macumbeiro, para agoureiro, para feiticeiro. A Bíblia manda eu pregar o Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 4:2. Paulo diz, prega a palavra. Irmão, ontem à noite eu sonhei. Eu tive um sonho. Eu não sei se é uma revelação de Deus, eu não sei. Eu sei que eu tive um sonho. Pronto, é só isso que tu tem que dizer. Esse negócio de vir para cá para frente, pegar o microfone e ficar pregando os sonhos, isso não é de Deus não, irmão. Porque o sonho não tem a autoridade que a palavra de Deus tem. Nós temos que pregar a... Então a Bíblia diz, o profeta que tiver sonho, faça o quê? Conte o sonho. Mas hoje o problema é que tem crente que ele prefere ouvir um sonho, um irmão contar um sonho, do que pregar a Bíblia. A igreja está cheia de gente assim. Hoje tem obreiro, tem irmão, tem professor da escola dominical que não tem Bíblia. Passa o dia todo assistindo um jogo, assistindo filme, assistindo novela. Aí quando vai pregar, fica dizendo, irmão, eu tive um sonho ontem à noite. O que edifica a igreja é palavra de Deus. Só quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. O que salva a tua vida é a fé na palavra de Deus. Tem irmão que pergunta, pastor Zé, o senhor não crê em sonho? Eu digo aqui mais uma vez, meu Pai do céu, eu fico até pensando que tem irmão que me pergunta isso. Eu creio e muito, meus irmãos. Eu já tive sonho que foi revelação para mim. Agora eu não vivo de sonho. Eu vivo pela fé na palavra. Eu creio em profecia? Eu creio que alguém pode ser usado. Mas eu não vivo atrás de profeta para me falar algo. Porque eu tenho a maior profecia, que é a Bíblia. Eita, irmão, vamos lá na oração da casa da irmã Chiquinha. Tem uma oração lá de meio-dia. Que lá o negócio é sério. O mistério lá. O mistério lá é tremendo. Aí quando chega lá é pronto. É um bocado que não gosta de doutrina. Não vai culto de ensino. Não vai escola dominical. É só sendo contra pastor, contra a igreja. É só causando escândalo. E aí começa a oração lá. Eu sei como é isso aí tudinho, meu irmão. Aí às vezes tem um sentado, aí ela pega aqui, homem, é isso que eu te digo. Deus tem um mistério contigo. Aí o irmão sai, opa, Deus falou comigo hoje. Olha. São profecias, como o irmão colocou aí na tela, profecias do coração e profecias mentirosas. É tipo aquela profecia, eu vejo aí na internet direto, e aí o irmão coloca, irmão foi grandemente usado por Deus. Bem aqui, pastor Vai. Vou só exemplificar aqui como é. Que isso não é de Deus não, irmão. Isso é profecia oportunista. Pode sentar bem. Que aí tem esse negócio do corona e tem que ficar longe. Aí pronto. Aí ele está aqui pregando. Ele está aqui pregando. Aí de repente ele vira para esse daqui. Aí ele vira. O Senhor está dizendo
que nesses dias ele vai limpar púlpito, ele vai limpar, tem muito adultério, a profecia ela tem que ser direta. Ou ela é para a igreja ou ela é para alguém. E quando Deus usa para a igreja, ele usa direto, ele não usa meio termos. Quando ele usa, se ele usar para o pastor Wagner, ele diz o que está acontecendo e cita o nome dele. Mas há muito pregador e pregadora e profeta oportunista para mostrar que é religioso, que quer dizer que tem Deus. Aí, olha, eis que Deus manda me dizer que nestes últimos dias a casa está suja. A casa está suja, irmão, desde o dia de Moisés. Meu pai do céu, a Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, saiu uma mistura. A igreja nunca deixou de ter mistura. E a Bíblia diz que até no meio dos discípulos tinha mistura, sim ou não? E tinha um cão. E por que Jesus, repete, Judas, até Jesus ainda fez, foi assim: um de vocês é o diabo. E eu pergunto aqui os senhores, será que Jesus não sabia que era Judas? Mas Jesus sabia que todos eles tinham defeito, ele deixou para cada um refletir. Então obrigado, pastor. Não existe essa. Tem muita gente confundindo profecia com show. Muito cuidado com essas coisas. Em 1972, um jovem chamado David Christopher Lane. Ele era um jovem, mas ainda ele era de pouca idade. E ele ouviu falar de um movimento que as pessoas recebiam o poder de Deus. Tinha uma experiência. Champlin fala isso na obra dele, lá pela página 849, 846, na obra dele, no 3º volume. O interessante é que ele fala desse rapaz, que ele ouviu falar de um movimento católico carismático. Esse movimento católico carismático falava do poder de línguas estranhas, e ele foi lá. Mas ele disse que foi não para buscar o poder, ele foi apenas para saber que movimento era aquele. Quando chegou lá, o dirigente do trabalho colocou as mãos sobre ele, ele começou a falar línguas, começou a glorificar. E ele passou até essa experiência vários dias. Quando ele se tornou adulto, já com 29 anos de idade, ele se tornou um estudioso das religiões comparadas. E ele começou a escrever sobre isso. E o interessante é que o Christopher, ele vai dizer que o que ele sentiu lá no início, ele não descarta que tenha sido uma experiência com um ser sobrenatural. Só que ele diz o seguinte, ele diz que toda religião do mundo, olha a primeira coisa que ele diz, ele estudou todas as religiões, fazendo uma comparação entre elas, e ele diz que há um fenômeno em todas as religiões, é o fenômeno da experiência. Olhem bem para cá, o fenômeno da experiência. Pular, olha, a pessoa pular, vocês sabem, pular, fazer essas coisas aqui, vocês sabem disso, não é só uma prática nossa, vou ser sincero com vocês, ok? Vocês sabem que existem religiões, em especial africanas, que têm esses movimentos. Movimento do corpo, movimento da dança, que embala o corpo e começa a dançar. Inclusive algumas que, quando você começa a embalar o toque do tambor, aí a pessoa já segue o ritmo do tambor, ou do atabaque, ou de outros instrumentos musicais africanos. Ok? Tem delas que dão certas bebidas e levam as pessoas a um estado de êxtase descontrolado. Mas ele diz que toda religião do mundo há esse fenômeno religioso, é universal. Ok? Também concordo com ele. E aí, se você pegar até as religiões primitivas, elas são marcadas desses fenômenos. Da experiência, do sobrenatural, da dança, do grito. Vocês sabem que tem algumas religiões que lá a pessoa faz aquele grito. Tem muitas que fazem isso. Ok? Então, tem isso aí. E se vocês analisarem o hinduísmo, o yoga, todas as religiões, ela tem um fenômeno da experiência do sobrenatural. Do cai-cai, do movimento, do rodopiar, do dançar, do pular. Todas têm. Só que o Christopher, ele esqueceu o seguinte. O pentecostal, ele não tem, o verdadeiro pentecostalismo, ele não tinha esse tipo de experiência. É isso que eu quero dizer para vocês. Antigamente, vocês podem observar, o poder de Deus era sentido na igreja, que quando alguém falava em línguas estranhas, você sabia que aquilo ali era tão de Deus, era uma sinceridade, que a pessoa falava num temor e numa reverência, sem bagunça nos cultos. Sim ou não? Eu nasci na Assembleia de Deus.
Vocês sabem que tinha crente que glorificava a Deus, chorava, mas era uma coisa linda. Não tinha derruba, não tinha caicai, não tinha lenço, não tinha cuspe, não tinha paletó derrubando ninguém. Tinha esses movimentos? Tinha, meus irmãos? Não tinha. Os cultos de vigília, o crente dobrava os joelhos, glorificava a Deus, adorava na simplicidade e na seriedade. Nós não somos contra o poder de Deus. Agora o que eu quero dizer para vocês, tudo isso aí é só meninice e está querendo imitar o fenômeno universal de outras religiões. E o Espírito Santo, ele não é mercadoria barata para querer imitar, porque a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Então a primeira coisa, ele diz que esse fenômeno universal acontece em todas as religiões. Pegue a sua Bíblia depois em casa e leia Atos 2. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como é que eles estavam? Assentados. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam assentados, sem bagunça, sem falta de ordem, sem falta de equilíbrio, tudo dentro do padrão divino. Porque poder de Deus não é para te fazer louco, não é para tu fazer loucura. Poder de Deus é para você exaltar de modo lindo e glorioso ao Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Aí você pode analisar que essa ideia dele, algumas coisas interessantes. Ele diz que algumas religiões tomam a experiência e transformam essas experiências em dogmas. Tem até algumas igrejas que pegam e transformam os credos devido à experiência que o irmão teve. Está totalmente errado. Deixa eu dizer uma coisa. A experiência que o irmão tem na igreja, ela não pode ser uma experiência absorta, uma experiência casual. Ela tem que ser uma experiência fundamentada na palavra de Deus. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós, quando falamos da experiência pentecostal, nós não estamos falando de um fenômeno universal. Nós estamos falando de uma realidade bíblica, vivida pela igreja primitiva, e que nós atentamos para a palavra de Deus. Agora, a experiência solta do irmão, ela não pode se transformar dogma na igreja. Alguém diz assim, mas o fulano de tal lá, o Espírito Santo tomou ele e gritou, e Deus faz daquele jeito. Não, aí você tem que saber se está de acordo com a palavra. Se não tiver, negue de imediato. A outra coisa que ele diz é que a pessoa que busca só as línguas está valorizando só a cauda do elefante, mas não valoriza o elefante. E tem irmãos na igreja que eles não querem buscar a salvação no seu universo holístico completo. Ele só quer buscar língua, poder. Tem até deles que são loucos. Já anda com a toalha Eu não tenho aqui, que eu não uso. Que até virou moda. Não é assim? Ele já anda com a toalha zona aqui no cadê um lençol? Não tem nenhum aí não. Porque tem deles que andam com a toalha zona grande. Aí ele já anda com aquela toalha, bate na Bíblia, não é assim? Pá, aí já tem uns meninozinhos que já vão para o culto, não querem saber de Bíblia, não querem saber de escola dominical, não querem saber de poder de Deus, eles já vão para o culto, é naquela loucura. Eita, rapaz, na hora que ele bater aquela toalha, aí eu vou me soltar. Eu estou dizendo porque eu já vi isso, meu irmão. Aí eles têm esquema, o pregador já sabe a hora que ele vai levar a multidão ao delírio, à loucura. Aí tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é poder de Deus e pensa que essas experiências frenéticas são poder de Deus. Aliás, é o poder de Deus, e não é. E eu não posso deixar de pregar aqui a verdade. Eu já vi, meu irmão. Aí tem deles que estão aqui, aí tem deles que dizem assim, é já já. Aí os crentes começam, pão, aí a irmã também cai no chão. A bicha é casada, mas não tem vergonha. Aí aparecem as partes íntimas dela. Aí pronto, aí ela cai. Aí um outro corre lá e joga uma toalha. São fenômenos que estão lá nas religiões primitivas. E será se o Espírito Santo precisa dessas loucuras? Porque eu vou dizer uma coisa, o que acontece na macumba e acontecer aqui é de Deus? É imitação barata ou não é? É.
Então ele diz o seguinte: eu não posso legalizar a tua experiência, porque tem irmão que não lê Bíblia, não sabe o que é a palavra, e a gente está mostrando pela palavra. Crente ligado, acorda. Isso aí não é dom de Deus, é teatro de palco misturado com adivinhação demoníaca. Esses reveladores de CPF e RG não estão falando pelo Espírito Santo, estão enganando o povo com manipulação emocional e reveladuras falsas. O púlpito virou palco, o altar virou circo, e o povo está batendo palma para palhaço fantasiado de profeta. Chega dessa palhaçada gospel. É hora de voltar para o evangelho verdadeiro. O evangelho da cruz, da santidade, do arrependimento e da palavra. Se não tiver Bíblia, se não tiver arrependimento, se não tiver temor, é heresia, é encenação, é engano. Fuja desses charlatões, crente ligado. Não seja cúmplice da apostasia. Agora dobre a sua atenção aqui, crente ligado. Você já imaginou transformar o hábito de comprar na Shopee em uma fonte de renda extra? Sim, tem gente como eu e você faturando todos os dias com estratégias simples e usando o próprio celular. Dá uma olhada nesses resultados aqui. Oi, Tom! Passando aqui primeiramente para agradecer a Deus, né? Para Ele toda honra e glória. E te dizer que bendito foi o dia que eu assisti o seu Stories. Tom, passando aqui para te mostrar os meus primeiros resultados com a Shopee. Eu me alegro imensamente. A gente tem que vibrar com as nossas conquistas. Foi totalmente no orgânico, aplicando as estratégias certas e testando, gente. Esse mês eu tirei para testar tudo que eu podia. E vim aqui para te mostrar, hein? Muito obrigado, Tô. Muito obrigado. Meu primeiro dinheirinho com a internet. Uhul! E o melhor, além da Shopee, tem outras plataformas pagando por isso também. Quer entender como funciona? Chama o Tom no WhatsApp. O link está fixado aqui nos comentários. Ele vai te mostrar o passo a passo completo.